Você já sentiu aquele aperto na hora de contribuir? Aquele calafrio, aquela voz que sussurra bem no fundo? E se faltar amanhã? E se eu precisar disso? Melhor guardar. Você olha para a sua conta, para os boletos que não param de chegar, para a incerteza do futuro e a sua mão que talvez até quisesse se abrir, se fecha com força. Se essa sensação te parece familiar e se você se sente como num ciclo onde o dinheiro parece sempre curto e a prosperidade é algo que acontece com os outros, mas nunca para você, eu preciso que você preste muita atenção. E se eu te dissesse que esse medo, essa mão fechada, não é sua proteção, mas sua prisão? E a chave para quebrar as correntes que travam sua alma não estiver em guardar, mas em aprender a confiar. E confiar muitas vezes significa aprender a dar. Parece loucura, parece ir contra a lógica que a gente aprendeu, mas não é a lógica do mundo, é a lógica abundante da vida, é a lógica do reino. E hoje a gente vai desvendar uma sabedoria milenar, escondida no livro de Provérbios, que tem o poder de revolucionar a sua forma de pensar, viver e, consequentemente, prosperar. Não apenas na conta bancária, mas na alma. Vamos descobrir como o medo de doar está, ironicamente, te custando a bênção que você tanto procura. Fique comigo, porque o que vamos ver hoje pode ser a ponta de virada da sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Esse aqui é o programa Raízes, programa de formação bíblica para quem quer profundidade, quem quer crescer na graça. Eu sou o pastor Júlio César e tenho uma vasta experiência em formação de obreiros, curso de professores de EBD, curso de pastores, de líderes, teologia, e o meu propósito com esse vídeo é ajudar você através da palavra de Deus. Sou o Homem Preto, aqui camisa preta da Authentic Gospel, e atrás de mim também tem aqui o cenário. Estou no meu escritório, tenho um microfone de podcast na minha mão e sou calvo também e uso óculos. E temos aqui uma palavra-chave para você dizer eu quero, você recebe o conteúdo que a gente está falando aqui. E tem outra palavra-chave que é para você receber aí o curso de professores de EBD, um cupom de 70%. Vamos embora. Existe um diagnóstico da mão fechada, da alma apertada. Vamos ser honestos por um momento. Como é a vida dominada pelo medo da escassez? É uma vida de ansiedade que te sufoca em silêncio. Acordar e o primeiro pensamento que vem à mente é a dívida. É dormir repassando as contas na cabeça. É a sensação de estar correndo numa esteira, se matando de tanto trabalhar e nunca sair do lugar. Não é que você não trabalhe, você trabalha duro, é uma pessoa honesta, faz a sua parte, levanta cedo, corre, vai para o trabalho, está sempre na correria, mas a impressão é que o cobertor é sempre curto e o dinheiro nunca dá para chegar até o fim do mês. Essa é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui no mundo, principalmente no Brasil. Essa mentalidade aparece de forma muito prática. Você vê a necessidade, uma chance de abençoar alguém, de ofertar na sua igreja com alegria, e o primeiro instinto é recuar. Não por maldade, mas por medo. O medo que se veste com uma capa de prudência. Preciso ser responsável, você pensa. Deus entende que eu tenho as minhas contas a pagar. E assim, a oportunidade de participar de um milagre, de ser um canal de provisão de Deus, passa batido. O problema é que esse estado de alerta constante tem um custo espiritual altíssimo. Ele nos ensina a olhar para o extrato bancário como a nossa fonte de segurança, não para Deus. Ele nos treina a confiar no que podemos ver e controlar, e não no Deus que é dono de tudo, o Deus que alimenta os pássaros e veste as flores do campo. E não estou falando aqui apenas de doar dinheiro na igreja, não. Eu estou falando de abrir a mão, de ajudar o próximo, ajudar o seu irmão, aquela pessoa que precisa, que está necessitada, que precisa de uma ajuda, de um amparo, de um socorro. Mas muitas das vezes a gente fecha nosso coração e aprendemos no nosso cristianismo meio que tacanho, moderno, na teologia da prosperidade, a ideia de que cada um por si, se a pessoa está passando por aquilo é porque mereceu, cada um vai buscar a sua bênção e receber a sua vitória, cada um busca e recebe aquilo de Deus, e eu estou buscando e fazendo a minha parte, o outro pode fazer também, e o seu coração se fecha e você não abençoa o seu próximo. E sem perceber, você vive uma contradição. Com a boca, contamos e falamos da provisão divina. Em oração, pedimos por portas abertas e bênçãos sem medidas, mas nossas mãos estão fechadas, agarradas ao pouco que temos, gritam elas o contrário. Sabe o que elas dizem? Deus, eu não confio em Ti. Eu não acredito que o Senhor vai cuidar de mim se eu soltar a mão, se eu largar isso aqui. Eu preciso garantir o meu.
E é aqui que está o ponto central da nossa conversa hoje. Como a gente espera receber as bênçãos do céu com as mãos fechadas? Uma mão que só se preocupa em segurar não tem como receber. Vivemos pedindo a Deus que mande chuva de bênçãos, mas passamos nossos dias construindo um telhado de medo e autossuficiência sobre a nossa cabeça. O problema é que essa tensão paralisa. É uma vida travada porque, ao reter, nós estamos só guardando dinheiro. Estamos bloqueando o fluxo de Deus em nossas vidas. Estamos estancando o rio que foi feito para fluir através de nós e não para parar em nós. Estamos dizendo a Deus que o nosso pequeno reservatório é mais seguro do que o oceano infinito. E meu irmão, e essa, meu amigo, minha amiga, é a definição exata de uma vida travada, asfixiada, lenta, cheia de dúvida. Uma alma que foi criada para ser generosa está estagnada. Mas tem uma chave da virada, o paradoxo divino, e está lá em Provérbios, capítulo de número 11. Vamos acompanhar aqui em Provérbios, capítulo de número 11. Exatamente nesse ponto de asfixia que a palavra de Deus entra como se fosse um bisturi. A solução para essa paralisia não é um plano de investimento complexo. Não é uma fórmula mágica de que você precisa dar para receber em troco. Isso é reduzir o evangelho a um contrato comercial. A chave mestra é o princípio espiritual profundo que vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A generosidade, ela nos alinha com o coração de Deus. Escute, vou repetir que isso é muito importante. A generosidade nos alinha com o coração de Deus. A gente encontra isso aqui em Provérbios, capítulo 11, aqui o versículo 24 e 25. Deixa essa verdade aqui que eu quero mostrar para você. Olha o que diz aqui. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Vamos parar aqui, respire fundo e leia de novo, no modo dessa verdade que grita: acumule, guarde, proteja o que é seu. É isso que o mundo ensina. A sabedoria de Deus mostra um caminho revolucionário. Enquanto o mundo diz: guarde, acumule, invista, duplique seu dinheiro, ganhe mais dinheiro, fique mais rico. Mas aqui a Bíblia fala sobre generosidade. E como a gente pode ser generoso num mundo tão egoísta? Como é que a gente pode ser generoso num mundo que só pensa em si mesmo? Como é que a gente pode ser generoso num contexto de tanta escassez? E sabe por que nós temos que falar de generosidade? Uma palavra fora de moda que você não vai ouvir falar muito nas igrejas, nos altares, por aí, nos lugares onde você vai, nas pregações ou nos hinos, quase não se ouve falar em generosidade, exceto quando se fala de você dar à igreja ou dar o dízimo ou dar oferta, mas não se fala de generosidade para ajudar o próximo. E por que esse é um grande pecado? Porque Deus é generoso. Deus é generoso porque Ele é amor. Ele é amor que se doa. Amor não calcula o retorno. Amor não faz conta para ver se compensa. Quando você dá, você não está fazendo um investimento para garantir seu futuro financeiro. Você está, na verdade, participando da natureza de Deus, de quem Ele é. Você está dizendo: eu confio tanto no meu Pai que posso abrir mão do que é meu, porque sei que Ele é a minha verdadeira segurança. Vamos analisar isso aqui, porque aqui está o segredo. O versículo começa dizendo: há quem distribua com generosidade. Há quem distribua com generosidade. Há quem distribui mais, lhe acrescenta. A ideia é de espalhar. Distribuir, espalhar, é dispensar. Pense no agricultor. Se ele tiver medo de perder as suas sementes e não quiser semear as sementes e guardá-las trancadas, sabe o que acontece? Ele se sentirá seguro por um tempo olhando para o seu estoque, mas ele nunca terá uma colheita verdadeira. Ele garantiu agora ao custo de todo o seu futuro. Mas o agricultor sábio é aquele que, por outro lado, sabe que a única forma de multiplicar sementes é espalhando. Ele as lança na terra em um ato que parece perda, parece desperdício, mas ele não está perdendo, está investindo. Ele confia no processo que não controla a chuva, o sol, o crescimento, para trazer a multiplicação que ele jamais conseguiria sozinho. E o nome disso é generosidade. É um ato de fé de espalhar os recursos que Deus nos confiou, acreditando que o Senhor da colheita
trará um aumento significativo. Agora, olha o contraste. Outro retém, aqui como ele diz aqui, há quem acrescente, há quem distribua e há quem retém mais do que é justo. E esse é para a sua perda, cai em pobreza. Note bem, retém mais do que deveria reter. A Bíblia não condena planejar, roubar ou ser prudente. O texto critica a retenção injusta, o apego egoísta, o ato de segurar mais do que é justo por medo ou ganância. E o resultado é chocante, gera o quê? A pobreza, a sua perda. Como pode ser, então? Por que isso acontece? Porque a retenção egoísta nos desconecta da fonte de toda provisão. É como construir uma represa no rio. Por um tempo você tem um lago de água parada, mas sem o fluxo a água fica estagnada. A vida ela está no fluxo. A bênção, ela está no movimento. E o crescimento não está em reter, está em dar. Não está em prender, está em deixar fluir. Quando nos recusamos a doar, a dar, quando retemos o que deveríamos fluir através de nós, estamos dizendo não ao fluxo de Deus. É uma vida que diz não ao fluxo do investimento, começa a secar. A pobreza aqui não é só material, é de espírito, de alegria, é falta de propósito. A economia do reino de Deus funciona como essa lei. A generosidade multiplica, a avareza aprisiona e leva à miséria. Então, quem vive para acumular, no fim, perde a própria vida. Quem vive para repartir, para ser um canal, encontra a vida e vida com abundância. Mas há uma colheita inesperada. E o que essa colheita significa? O versículo 25, então, traz para a gente aqui: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Aqui precisamos ter cuidado. Quando ouvimos prosperar aqui, nós temos que ter bastante cuidado com essa palavra, temos que ter bastante cuidado, porque o que vem à cabeça? Dinheiro, carro novo, uma casa maior, certo? Embora a provisão material seja legítima, e seja uma bênção, limitar a prosperidade a isso é empobrecer uma das promessas mais ricas da Bíblia. A palavra hebraica para promessas aqui traz uma ideia de plenitude, de satisfeito, de completo, de vitalidade, de florescer. A colheita de Deus promete à alma generosa uma amplitude de vida. E aí nós aprendemos 3 coisas que eu quero deixar com você hoje. Primeira coisa que eu aprendo aqui, então, sobre a alma generosa, primeiro ponto importante que eu quero aqui chamar a atenção: há uma colheita de liberdade. Há uma colheita de liberdade e paz. O medo financeiro é um tirano, ele rouba seu sono, sua alegria, e cada ato de generosidade nascido de fé é um golpe nesse tirano. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus e dar, mesmo quando a sua lógica diz para você não fazer, você quebra uma corrente do medo. Você declara na prática que a sua segurança não está no dinheiro, mas em Deus. E a paz que vem disso, dinheiro nenhum pode comprar. A segunda colheita que você vai ter 3 colheitas aqui. A segunda colheita que você vai ter vai ser o propósito. Propósito. Fomos criados à imagem de Deus, que é em sua essência um doador. A natureza de Deus é dar, portanto, quando somos generosos, nos alinhamos com o nosso propósito mais profundo e nos tornamos mais parecidos com o Criador. Acumular por acumular é um caminho vazio, mas ao usar nossos recursos para impactar vidas e avançar no reino de Deus, investir em pessoas, não construir templo, nada disso, não construir templo, não construir casas, eu estou falando de gente. Isso preenche a alma com um significado que pode ser poderoso para a sua vida. Nenhum dinheiro pode te dar isso. E a terceira colheita que você vai receber quando você semear a sua semente vai ser a colheita do relacionamento. Colheita do relacionamento. Então nós podemos dizer aqui, vamos sintetizar aqui as 3 colheitas. Nossa lição de hoje é entender essas 3 colheitas por enquanto. Primeiro, liberdade e paz. Segundo, propósito. E terceiro, relacionamento. 3 colheitas quando você colhe, quando você é generoso, quando você semeia. E aí agora eu quero deixar mais uma colheita. Se não fosse pouco, né? Liberdade, paz, propósito, ainda tem mais uma colheita. E essa colheita se chama provisão.
provisão. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. A segunda, essa da provisão é muito importante, porque a segunda parte de Provérbios que nós lemos lá, o 11:25, diz: quem dá a beber, né, será dessedentado, ou seja, não terá sede, né? Aqui, ó, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do que vende. O que cedo busca o bem, busca o favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobreviverá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será o servo do sábio de coração. Por quê? Porque o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. E esse ganha almas aqui é porque ele ganha essas almas através da colheita, da semente que ele plantou. Daquelas 3 colheitas que ele recebe, ele está ganhando uma alma e por isso ele é uma pessoa sábio. E eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio, o pecador. Ou seja, tudo que a gente faz não fica em vão, mas nós recebemos a retribuição de tudo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós produzimos. E aí, agora eu quero falar com vocês ainda, para terminar, que em Provérbios 11:25 é a importância dessa palavra da generosidade. Lucas 6:38 diz: dê e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será despejada sobre vós. Já em 2 Coríntios capítulo 9, dizendo que o poderoso é para nos dar tudo o que é necessário, muito mais do que possamos entender, e para que podemos transbordar em toda boa obra. Note a sabedoria aqui. Deus não te promete uma planilha de retorno sobre o investimento. A promessa ela é muito mais profunda. Ela garante que se você se posicionar como um canal, ele fará com que o canal nunca seque. A provisão não é um fim em si mesmo, é o combustível maior para a generosidade. A mão aberta que dá se torna a mão aberta que Deus pode encher continuamente. E aqui está uma recompensa, uma grande verdade. A recompensa da generosidade não é primeiramente financeira, não é uma troca. É a paz de saber que você está no centro da vontade de Deus. É a alegria de ser um canal de bênção. É a liberdade de não ser mais controlado pelo medo. Pois se Deus, em sua soberania, escolher te abençoar materialmente, também, louvado seja Ele, mas a maior bênção não é a que os homens podem te roubar, é a transformação do seu caráter, tornando-se mais parecido com Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor a você. 2 Coríntios 8:9. E tem alguns estudos de casos que a gente pode ver, alguns casos que eu posso também compartilhar com você, alguns estudos sobre a lógica invertida. Vamos ver um pouquinho dessa lógica invertida e esses milagres. A Bíblia não nos dá só princípios, não. Ela também nos mostra pessoas reais vivendo em princípios, vivendo por esses princípios. As Escrituras estão cheias de histórias de gente que no auge da necessidade escolheu o caminho da prosperidade. O primeiro caso que eu quero trazer aqui para vocês, de estudo de casos sobre pessoas que viveram sob o princípio da lógica invertida, a lógica do milagre, onde você dá, dar é mais importante do que receber, a generosidade é o canal e o caminho da bênção. O primeiro caso que a gente pode trazer aqui é da viúva de Serepta. Em 1 Reis 17, a nação sofria com uma seca terrível. O profeta Elias encontra uma viúva e faz um pedido que soa absurdo. Pede água e um pedaço de pão. A resposta dela é o desespero. Olha, como eu não tenho nada, não tenho pão, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar isto para mim, para o meu filho, e depois vamos morrer. Perceba que o desespero, ela não está sendo egoísta, ela está sendo realista. Dentro da sua realidade, dentro daquilo que ela tem, é a última refeição, é o fim da linha. Mas nesse cenário de escuridão total, Elias traz um paradoxo divino. Não tenha medo, vá e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno pão para mim, pois assim diz o Senhor, a farinha na vasilha não se secará e o azeite na botija não cessará. Imagine a luta interna dessa mulher.
a lógica, o instinto de sobrevivência, o amor de mãe, tudo o gritava: não, você primeiro tem que cuidar do seu filho. Mas a promessa de Deus a convidava para um caminho diferente, um caminho de fé, que exigia que ela desse o seu último recurso em obediência. O texto diz que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e o resultado, a farinha não acabou e o azeite não secou. A lição aqui, ela é poderosa. A provisão milagrosa de Deus foi liberada quando ela, num ato de fé sacrificial, usou seu último recurso para obedecer a Deus. Ela deu o seu pouco e Deus transformou o insuficiente para todos os dias. Pessoal, deixa eu interromper aqui rapidinho para dar um recado. Nós estamos muito felizes porque o Raízes, Programa de Formação Bíblica, agora tem a sua própria casa. Nós temos um site, sim, um site. Nossos vídeos se transformaram em cursos e você pode fazer. Sempre sonhei em ter um curso bíblico e espalhar o conhecimento, afinal de contas é por isso que o nome do canal é Boa Semente. A ideia de espalhar, de dar mesmo a boa palavra para todas as pessoas, mesmo que não tivessem acesso a boas teologias, bons livros. A gente sabe que o ensino custa caro, mas eu acredito na educação, principalmente na educação bíblica, por ser professor na vida secular e por ser pastor. Eu acredito muito e acredito que a palavra de Deus ela é poderosa, muito mais do que qualquer conhecimento humano para transformar vidas. Eu quero convidar você então a ser aluno aqui do Boa Semente, mas no programa de formação bíblica Raízes. O link está aqui embaixo, o site é gratuito, você entra lá, assiste o vídeo. Você que está acompanhando a gente nessa jornada já assistiu a maioria dos vídeos daqui, você faz a atividade, baixa o certificado no final. Mais tarde nós vamos ter alguns cursos que vão ser pagos para custear a própria plataforma, porque tudo isso, né, custa, tem um certo custo, tem um certo peso e a gente precisa fazer com que esse curso também seja pago. Mas agora, no começo, o importante é que é gratuito e você pode entrar e compartilhar. Eu quero aqui parabenizar uma das nossas irmãs que tem feito o curso e ela já concluiu o módulo 1. Eu fiquei muito feliz, tá? Deus abençoe. Bom, é isso. Quero lá você lá, também tem o nosso Instagram Raízes também, você entra lá, curte os cortes ali, compartilha e me ajuda a levar a boa semente. Você não paga nada, é só a sua generosidade em compartilhar. O segundo caso também de provisão de Deus é dos 5 pães e 2 peixes. Em Mateus 14, uma multidão de mais de 5.000 pessoas estavam com fome. Os discípulos, operando na lógica interna, na lógica limitada, humana, dizem: Jesus, manda o povo embora, manda para que eles possam comprar sua própria comida. A resposta de Jesus desafiou a lógica humana, dizendo: não precisam ir, deles vocês de comer. Os discípulos retrucaram, dizendo: só temos 5 pães e 2 peixes. Eles olham para a imensidão das necessidades, olham para a insignificância dos seus recursos e concluem: é impossível. Nós não vamos conseguir alimentar essa população. Então Jesus demonstra o princípio. Ele pega o pouco, o insuficiente, abençoa, parte e entrega, volta aos discípulos que o distribuem. O milagre parece acontecer justamente aí, sabe? No ato de compartilhar, de distribuir. A Bíblia não detalha como, mas enquanto eles obedecem e entregam o pão, simplesmente o pão não acaba. No final, todos comem, se satisfazem e ainda sobram 12 cestos cheios de muito pão. O que essas histórias todas nos ensinam? Que Deus não nos pede o que nós não temos. Ele nos pede para confiar a Ele o que nós temos, por menor que pareça. A vida travada é a mentalidade dos discípulos dizendo: é impossível. A vida destravada é a obediência de entregar nossos 5 pães a Jesus e nos tornarmos um canal de bênção e multiplicação na vida de alguém. Então, vamos quebrar essa corrente. Vamos dar alguns passos práticos para uma vida generosa e abundante. Você vem comigo? Ok. A teoria é poderosa, as histórias são controversas, mas você pensa: na prática não é bem assim. Como eu aplico isso com o meu salário, minhas dívidas, minhas responsabilidades? Essa pergunta é a pergunta talvez a mais importante, porque fé sem ação não transforma. Quebrar a corrente do medo é uma jornada e ela começa com os passos da fé pequenos. Vamos mudar essa caneta. Número 1, mude a pergunta. Número 1, mude a pergunta. A pergunta da escassez: quanto eu posso dar sem me fazer falta? Mude a pergunta para Deus: onde o Senhor quer que eu semeie isso que o Senhor me confiou? Qual o primeiro passo de generosidade que o Senhor me convida a dar hoje?
Mudar a pergunta muda tudo, tira o foco do medo, da perda e coloca na alegria da parceria com Deus. O segundo passo que a gente pode dar para uma vida generosa: comece onde você está. Comece onde você está, ou comece com o que você tem. Comece com o que você tem. Ninguém está pedindo para que você esvazie sua conta. Lembre-se da viúva que deu 2 moedinhas. Jesus a elogiou não pela quantia, mas pelo coração de sacrifício. Qual é a sua pequena moeda hoje? Talvez seja o seu tempo para ouvir um amigo, seu conhecimento para ajudar um colega, sua presença para consolar alguém. Generosidade não é dinheiro. Generosidade é a forma de amar. A generosidade, ela é como um músculo. Comece a exercitá-la com pesos pequenos e o seu coração vai se preparar para os passos maiores. E o terceiro passo: faça um plano de generosidade. Assim como você orça suas despesas, planeje sua generosidade. Para muitos, um ponto de partida é o princípio do dízimo, o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Mas a generosidade vai além de uma regra. Ore e peça a Deus que te mostre as oportunidades, uma oferta missionária, uma doação para uma reserva de bênção, ajudar alguém de surpresa. Quando você planeja dar, você tira a decisão do calor do momento. O medo grita mais alto e o coloca no campo da fé. Quarto passo: celebre cada ato. Celebre cada ato e veja a colheita. Mantenha um registro de fidelidade de Deus. Opa, não está aparecendo para vocês aqui. Mantenha um registro de fidelidade de Deus. Anote e quanto você deu ou como você deu. Mas, mais importante, observe e anote como Deus proveu aquilo. Lembre-se, a colheita vem de muitas formas. Talvez você dá uma oferta e recebe um desconto inesperado. Anote. Talvez você ajude alguém e sinta uma paz inexplicável. Anote. Ao fazer isso, você constrói um catálogo pessoal da fidelidade de Deus que te fortalecerá nos momentos de dúvida. E número 5, ore com um coração generoso. No final das contas, generosidade é uma questão de coração. É uma boa obra do Espírito Santo. Peça a Deus para arrancar de você o coração de pedra e egoísmo e te dar um coração de carne, sensível à sua voz. Agora, a maior colheita não é a que você recebe, é em quem você se torna. Nós começamos falando sobre o aperto no peito e o medo de faltar. Falamos sobre contas, dívidas e a generosidade que travou sua vida. E te mostrei que a chave era dar. Mas agora, com o coração mais aberto, preciso te contar o segredo mais profundo de todos e o centro desse vídeo e dessa lição. Você veio aqui buscando uma solução para a sua vida financeira, talvez. Você queria um jeito de desarmar os nós do seu orçamento e viver uma vida próspera. E talvez até agora você esteja pensando, se eu der, vou receber de volta. E meu problema financeiro vai acabar. E a Bíblia diz que sim, Deus honra a generosidade, mas se eu te dissesse que a maior colheita não está na sua conta bancária, e se a verdadeira prosperidade que Deus quer te dar não for sobre ter mais, mas sobre ser mais. Pense comigo, enquanto você estava preso, o que te dominava era o medo. O medo te fazia pequeno, ansioso, egoísta e solitário. Mas agora imagine só, quando você abre a mão e dá o seu primeiro passo de fé, algo sobrenatural acontece. Você não está apenas transferindo dinheiro, você está quebrando a espinha dorsal do medo na sua vida. O milagre não é só o dinheiro de volta, o milagre é você se tornar uma pessoa que não depende do dinheiro para se sentir segura. Essa é a colheita inesperada. Deus não está interessado em encher a sua mão. Ele está obcecado em transformar o seu coração. Ele quer que você acorde de manhã e, ao invés de perguntar quanto eu tenho, pergunte quem eu posso abençoar hoje. Quando você se torna uma pessoa generosa, você se torna parecido com Deus. Você deixa de ser um escravo do sistema e passa a ser um filho amado do Rei. Você troca a mentalidade de órfão que parecia e que precisava garantir o próprio sustento pela mentalidade de herdeiro que confia na provisão do Pai. E aqui está a coisa mais emocionante. O dinheiro que você deu e que voltou multiplicado não é a recompensa, é apenas o resíduo, o troco daquilo que você tem acumulado nos céus. A verdadeira recompensa,
A recompensa é eterna, é a liberdade que você conquistou, é a paz que ninguém pode roubar, é o propósito que te faz levantar da cama toda manhã, com fogo nos olhos e vontade de acontecer e fazer. É a certeza de que mesmo que tudo desabe ao seu redor, você está firme na rocha. Você não está mais travado às contas, às necessidades humanas, travado porque não precisa mais do dinheiro para viver, você precisa de Deus. E quando você tem Deus, você tem tudo. Não porque você acumulou, mas porque você se tornou um canal de bênção. E um canal nunca fica vazio, porque está sempre fluindo, está sempre conectado à fonte. Então, não olhe mais para a sua oferta como um custo, mas para a sua generosidade que abençoou alguém como um peso. Olhe como o preço de uma liberdade. Cada semente plantada não é um gasto, é uma certidão de alforria, de liberdade assinada com o sangue de Jesus. Hoje você não está apenas aprendendo a dar, hoje você está aprendendo a viver. E essa, minha amiga, meu amigo, é a história que o mundo não entende, mas que o céu celebra. É a história de alguém que trocou a escravidão de não ter pela abundância do ser. Ela é a sua história e ela está só começando. Chegamos ao momento mais importante de tudo. Você ouviu a palavra, você sentiu o Espírito tocar no seu coração, mas a fé sem obras é morta. A bênção se materializa na obediência. Então eu te desafio hoje a fazer algumas coisas, alguns passos importantes. Primeiro, não feche esse vídeo sem agir. Agora eu preciso de 3 coisas de você. Cada uma delas é um ato de generosidade que vai multiplicar esta mensagem. Primeiro, se esse vídeo tocou no seu coração, se você sentiu liberdade, escreva nos comentários uma única palavra, palavra-chave: liberdade. Isso não é só um comentário, essa é a declaração pública de que você não pertence mais ao medo. E quando você se inscreve, você encoraja outras pessoas que estão lutando a mesma batalha. Segundo, eu quero que você compartilhe essa mensagem. Mande no WhatsApp para aquela pessoa que você sabe que está travada. Mande para o seu grupo de célula, para a sua igreja, para o seu grupo de estudo. Mande para aquela pessoa que é generosa para incentivá-la a ser mais. Mande para aquela pessoa que não é generosa para aprender a ser. Seja um canal de bênção que Deus te chamou para existir na terra e abençoar outra pessoa. Terceiro, se você quer continuar essa jornada de libertação, então inscreva-se no canal e entre no nosso curso. Nós temos o curso Raízes, curso de formação bíblica, é gratuito. Os primeiros módulos você pode fazer tranquilamente. O link está aqui embaixo, vem aprender com a gente. Tem as atividades, as perguntas, eu tenho certeza que você vai crescer muitíssimo. Agora eu deixei aqui para vocês um vídeo, eu espero que ajude a você. É só você clicar no play, eu te espero lá. Este vídeo é patrocinado por todos os membros do canal Boa Semente. A todos vocês, muito obrigado.